Oi pessoal, sou eu, Joe. Como eu prometi para vocês, eu não vou mais fazer live, eu vou gravar o vídeo, né? E fazer as minhas considerações com parte dos estudos que foram feitos e vão ser apresentados nesse vídeo. A imagem dessa flor é uma alusão à resistência que a gente tem que ter, à resiliência que a gente precisa para vencer os obstáculos do dia a dia. Eu queria falar que tudo que vai ser mostrado aqui tem como base números que representam pessoas e que em momento algum esses números para mim são uma questão fria. Eu tenho um conhecido que costuma dizer que 0,25% de perda de uma vida, estatisticamente, não é relevante. Mas para a família que perdeu aquela vida, ela representa 100%. Então eu não tenho pretensão alguma de me desfazer, de desdenhar, não é isso. É que, infelizmente, a ciência, através dos números, ela faz uma leitura que é muito fria em resultados, mas que não reflete a minha simpatia, a minha solidariedade para com as famílias que tiveram essas perdas. Ao longo desse período, desde que houve a eclosão da Covid, eu fiz uma série de apresentações a vocês. Quem quiser ver na minha timeline desde março, fica à vontade lá no Facebook. E me causava estranheza que, depois de alguns relatórios bastante contundentes em relação à virulência, taxa de transmissão, esses dados não vieram à tona por nenhum dos canais, quer de comunicação, quer por instituições governamentais, não governamentais, como a ONU, a OMS, os órgãos de imprensa. Então, eu falei para vocês que achava extremamente complicado ter essa pandemia toda com uma doença que mata, ou matou pelo menos anualmente, de 2019 para 2020, um número bastante inferior a muitas outras casualidades. Não sei se a palavra em português é casualidade, em inglês é casualty, né? Causalidade. Então eu não sei quanto, mas os números vão mostrar isso para vocês. Então eu vou começar aqui com vocês mostrando os leitos por estado, tá? E isso é o que vocês veem. Como vocês podem observar aqui, eu separei, vocês têm aqui a fonte, tá? Que é do próprio DataSUS, e aqui eu separei leitos do SUS e os leitos não SUS, que são leitos privados, né? São de hospitais privados que podem ser tanto de instituições com fins lucrativos quanto sem fins lucrativos. Bom, o que vocês podem observar aqui diretamente olhando esses números, tá? Que é uma coisa importante, eu peguei desde outubro de 2005 até janeiro de 2021. E o que vocês observam aqui? Em outubro de 2005, nós tínhamos no SUS 353.480 leitos. É muito importante entender que, vejam só, nessa coluna aqui, nós temos a população do Brasil, que eu coloquei aqui, em 2005. Então, nós tínhamos esse número de leitos do SUS para essa população toda. Então, repare que os números vão caindo a 353, aí aqui dá uma subida, mas cai, vai caindo. E aí nós temos aqui, então, o número dos leitos não SUS
que começam a aumentar. Então, vocês vejam só que para as instituições que não são vinculadas, né, que são as instituições privadas de saúde, você tem um aumento constante, ou seja, houve uma redução desde 2005 até 2018, houve um aumento constante das instituições privadas de hospitais. O número de leitos nessas instituições aumentou, enquanto o número de leitos no SUS diminuiu. Em vermelho aqui eu coloquei a região sudeste, porque é a região mais relevante, não é? Para vocês terem uma noção de, por exemplo, no Rio de Janeiro, aliás, vamos falar de São Paulo, que é o estado que está mais em evidência no Brasil. Então, nós começamos com 64.500 e terminamos aqui em 2020 com 52 mil. Então, houve aqui uma queda assustadora da ordem de 12 mil leitos hospitalares. Tá? Então, eu acho bastante impressionante isso e, obviamente, se vocês prestarem atenção na parte do não SUS, saiu de 32 mil, ou seja, dos leitos em hospitais privados, para 37.900, ou seja, um aumento de mais de 7 mil leitos. Então, gente, é bastante complicado quando a gente vê que desde 2005 até 2020 nós tivemos, vejam só, o número total de leitos está aqui, 464 mil leitos. E em 2021, 447 mil. Então, vejam bem, nesse intervalo de tempo de 16 anos, nós tivemos uma queda vertiginosa do número de leitos e, observem aqui, nós tivemos uma subida de população de 184 milhões para 212 milhões. Isso daí são 28 milhões de habitantes a mais, com uma redução do número de leitos. Então, é bastante complicado e entender e culpar uma doença, seja ela qual for, por tudo que está acontecendo, para esse lockdown, que na verdade é o foco do meu questionamento hoje. O foco desse vídeo é questionar esse lockdown. Nós temos aqui agora os leitos por região no Brasil. Desculpa, eu coloquei errado, os leitos por região no Brasil, deixa eu ver aqui. Leitos Brasil. Esse aqui. Aqui novamente vocês têm a fonte, tá? De novo o DataSUS. Aqui eu separo por região, como vocês podem ver. E nós temos aqui, eu vou passar direto para a região sudeste, vocês vejam, em janeiro de 2006, havia um total de 199.595 leitos de internação na região sudeste, que termina 2021, ou começa, né, em janeiro de 2021, com 180 mil leitos. Ou seja, de novo, no intervalo de 15 anos, nós temos uma redução do número total de leitos, um déficit aqui que eu estou falando, que eu estou mostrando, aliás, um déficit não, essa aqui é a redução, porque o déficit é bem maior, uma redução de 19 mil leitos. Isso é uma redução absurda se a gente considera que a população brasileira hoje gira em torno de 212 milhões de habitantes. E aí nós temos, vamos passar os óbitos por região. E aqui, desculpa, no óbitos por região, onde está? Aqui. Aqui é que tem um dado, eu queria que vocês acompanhassem, tá? Eu não sei qual é a facilidade de cada um de vocês de acompanhar números, muita gente não gosta, mas vejam só,
Aqui eu confronto informações, tá? Vocês vão perceber que pode haver questionamentos não há, razões que fogem da área social, razões que podem ser políticas, né? Porque eu obtive os dados do DataSUS para quase tudo, tá? Através do IBGE, na plataforma Sidra, e eu resolvi também consultar o portal da transparência, que é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Interessantemente, eles só têm disponibilizados os dados desde 2015 até 2019. O número de 2020 é uma projeção deles. Então, vejam bem, vamos esquecer esses óbitos aqui do IBGE, desses anos anteriores, e vamos passar para quando nós temos os dois óbitos, tanto do IBGE quanto da ARPEN, do portal Transparência de Registro Civil. Então nós temos aqui, olha, enquanto o IBGE divulgava que em 2015 morreram 1.200.000, o portal Transparência anunciava 900.000. 2016, olha só, sempre bem menos, bem menos. Curiosamente, nós temos aqui, em 2020, a ARPEN coloca que houve um total de óbito quase que igual ao que o IBGE nos passa. Então, veja bem, o que a gente pode observar é que sempre há um aumento desses óbitos. E eu mostrei para vocês um vídeo do portal de transparência, está ainda disponível na página do Buscadores da Verdade, em que há uma manipulação dos números de óbitos na plataforma do portal de transparência de registro civil. Eu mostrei lá de 2019 para 2020, o número de óbitos parecia igual para todos os estados, tanto em 2019 quanto em 2020. Então, eu não sei qual é a motivação dessa associação de registro, né, dessa Associação Nacional de Registradores, mas que há alguma manipulação, há. Então, eu vou passar agora aqui para analisar que isso é uma coisa que não aconteceu apenas no Brasil. Aqui, pelo portal Statista, que é um portal dos Estados Unidos, uma empresa que é especializada em estatística. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, mas vocês só vão conseguir fazer uma consulta gratuita. Para vocês terem acesso a essas consultas que eu fiz, vocês têm que pagar, fazer o registro mediante pagamento. Então, nós temos aqui a apresentação da queda do número de leitos também, desde 2000 até 2019, a queda de leitos. Então, não é um privilégio do Brasil essa queda de leitos. E é assustador isso, porque quando vocês veem, a gente sai de 240 mil leitos para ir para quase 170 mil leitos, 165 mil talvez. E é uma população no Reino Unido de quase 70 milhões de habitantes. Aí nós passamos para aqui, para a Alemanha. E aqui na Alemanha, vocês vão observar a mesma coisa. Desde 98, 571 mil leitos hospitalares. Vejam bem que em 98 a população da Alemanha era menor do que é hoje e era muito menor do que a do Brasil, e ainda assim já havia na Alemanha muito mais leitos hospitalares do que no Brasil. E ela termina agora em 2018 com 498.400 leitos. Gente, isso mostra para a gente um procedimento muito parecido em todos os países. A gente está aqui na Espanha, e vocês podem ver, de 2010 a 2020, há uma variação aqui sutil, olha, nas barras, bem sutil, mas que começa aqui em torno
de 160 mil, 162 mil leitos, e termina com menos do que os 162 mil leitos. Eu vou mostrar agora para vocês a Itália, que está aqui. A Itália, em 2014, eu lamento, mas nem todos os dados eu tenho com a mesma periodicidade, então vocês veem. A Itália tinha 1.119 hospitais em 2014 e teve uma perda do número de hospitais, que obviamente ela reflete no número de leitos. Né? E vamos passar agora para o número de leitos nos Estados Unidos. Então vocês veem, em 1975, os Estados Unidos tinham 1.465.000 leitos. Pois é, os Estados Unidos tinha praticamente 1 milhão de leitos a mais do que no Brasil. E termina 2019 com 919 mil leitos, ou seja, os Estados Unidos tem uma população de 312 milhões de habitantes. É uma população 50% maior do que a do Brasil. E, no entanto, tem menos do que o dobro do número de leitos, sendo um país riquíssimo. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que, nesse período, 2006, 2010 a 2020, nós tivemos democratas e republicanos no governo dos Estados Unidos, tivemos no Brasil partido de tendência socialista e agora um partido mais democrático. Temos a monarquia no Reino Unido, temos um parlamentarismo na Alemanha, temos uma monarquia parlamentar na Espanha, temos um presidencialismo na Itália, ou não sei se é parlamentarismo também, mas acho que é, porque tem um primeiro-ministro. Independentemente da ideologia desses alegada, demonstrada desses países, nós tivemos a queda do número de leitos. E essa queda, ela não seria tão preocupante não fosse pelo fato de nós termos deixa eu procurar aqui, que eu estou falando, mas eu vou falando e procurando. Não seria tão preocupante se nós não tivéssemos um número tão baixo de leitos por cada 1.000 habitantes. Então, é uma preocupação que nós todos deveríamos levar a questionamento para os governantes. Portugal, em 1970, tinha 6,26 leitos para cada 1.000 habitantes. Em 2019, ele tinha 3,59. Gente, para o Brasil, aqui está, olha, o Brasil, em 2010, tinha 2,23 leitos por 1.000 habitantes. Termina 2019 com 1,95 leitos por 1.000 habitantes. Então, quando você tem uma população de 212 milhões de habitantes, como é o nosso caso no Brasil, e você tem 440 mil leitos, isso significa que nós temos aí um percentual, você vê, 212 milhões, 21 milhões, 2 milhões e 100, 210 mil, 10%, 1%, 0,1%. Então, nós temos aí 0,1% são 210 mil, certo? Então, se nós multiplicamos isso por 2, dá 0,2, nós temos 420 mil leitos. O número atual é 440. Então, nós colocamos aí, nós temos 0,22, 0,23% de leitos para toda a população brasileira.
Então, para mim, está muito claro, e esse número é baixíssimo, 0,2, 0,3, para todos os outros países, o que é a única explicação que esses países têm para empurrar todo mundo para dentro de casa. Não é o problema da doença ser muito grave, o problema é que, indo para os hospitais, vai ficar nítido, cristalino, sem dúvida alguma, que nenhum desses países investiu dinheiro suficiente na administração de saúde para proteger a população. Porque não tem leitos. E não tem leitos porque tem muito sobrando e está indo muita gente. Não tem leitos porque o Brasil, sem nenhuma ocupação, ele tem apenas 0,23% de número de leitos em relação à população. Então, essa é a situação do Brasil. Eu volto aqui a mostrar para vocês que essa discrepância aqui, para mim, é motivada pela política, tá? Porque nós temos aqui os números do IBGE, que vão sempre, aliás, os números do IBGE são os de cima, então você vai vendo que o Brasil sempre teve aumento de morte, todo o país tem aumento de morte, porque a população aumenta também, nascem mais pessoas. Então, aqui, eu não estou dizendo que não houve a doença, e eu não estou nem mais questionando que o teste é falho, eu não estou nem mais questionando que o número de autópsias para detectar, diagnosticar, afirmar que a causa-morte foi a Covid é um número pífio, é um número que inexiste, tá? Mas a questão aqui é muito clara, você tem um portal que está projetando números muito menores nos anos anteriores, e aí no ano que é o de 2020, ele projeta um número verdadeiro que bate exatamente com o número do IBGE. Então, o que isso quer dizer? Que alguém aqui está querendo realmente mostrar que houve um excedente de morte muito grande. E aqui eu não vou entrar no mérito, porque esses dois números aqui permitem várias outras leituras, mas como os meus vídeos normalmente são muito longos e o pessoal nem sempre gosta, eu vou encurtar aqui. Se vocês acharem que vale a pena, me manda. Então, poxa, explica lá aqueles números, esmiuça eles, que a gente gostaria de saber. Eu vou ter enorme prazer, mas eu garanto a vocês que vocês devem ir reivindicar o direito de vocês. A nossa liberdade tem esse preço que é das famosas frases, uma delas que diz que o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, é muito fácil ter pessoas que recebem o salário com o dinheiro que nós pagamos de impostos, elas não tiveram interrupção nenhuma e continuam querendo arrecadar os mesmos valores de impostos, impedindo que quem paga esses impostos possa ganhar o dinheiro para fazer esses pagamentos e para viver a própria vida. Então, não fiquem sentados atrás das telas, façam as manifestações sempre pacíficas, mas é impossível não deixar de analisar que mundialmente essa pandemia revelou para o mundo o descuidado, a desconsideração, a total negligência de todos os tipos de governo diante da saúde, porque é imperdoável que governos riquíssimos como Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Alemanha e mesmo como o Brasil tenham uma capacidade de absorver, quer dizer, se 0,25% da população brasileira ficarem doentes, não tem leito para todo mundo. Como pode isso, gente? Então não é a Covid que é malvada, que mata horrivelmente. Eu fico triste, já falei, ninguém gosta de ver ninguém morrer, principalmente por causa de uma doença que não é tão virulenta assim. Mas eu me sinto indignado, gente. Os países estão botando uma fantasia numa coisa que
Não deveria. Ninguém bate no peito e assume responsabilidade. Olha, nós falhamos, nós investimos muito na área de tecnologia, de energia e na área bélica, e nós resolvemos fazer cortes na saúde e na educação. Então, gente, fica aqui essa explicação. Infelizmente, tem muitos outros dados, eu não posso disponibilizar eles por razões legais, tá? Quando tiver todo o artigo pronto, se houver a publicação, se alguma revista quiser fazer a publicação, eu torno ele disponível. Tá bom, gente? No mais, eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado e desejo a vocês todos muita saúde. A perspectiva que existe agora é de que as vacinas estejam proporcionando o resultado esperado e que a partir de abril, maio, junho, a situação comece a ficar bem menos complicada do que ela já esteve e do que está agora. Tá bom? Gente, até a próxima. Muito obrigado. Fiquem bem, tá? Até logo.